dia, boa tarde, boa noite. E aí, E aí, família? moral? Reza a lenda que você tá mal, hein? Tô um pouco. Tolerância lá com Ei, todos. quem é que não extrapola em ceia de Natal? Estamos gravando esse episódio Meu hoje, Deus. segunda-feira, 26/12. Pós-Natal. Pós-Natal. Carlinha, no auge da intolerância à lactose. Isso aí, comi mousse, minha gente. Já sabe, né? Intolerante à lactose, comer mousse. Sem Já. tomar enzima antes. Aí é um... Passei Vocês mal, entenderam? passei mal. É. O que acontece com intolerante? Passou mal um pouco mais de hidratação. Exato. Então, se vocês perceberam a fisionomia abatida, veio o desconto. Dê um desconto. Pra fechar com chave de ouro, né? Exato, pra fechar o ano com chave de ouro. Ai, Jesus. Vamos lá, galera, porque estamos aqui. Qual o tema do episódio de hoje? Retrospectiva 2022. Os melhores do ano, melhor do sorrião. Molezinho. Vamos fazer uma retrospectiva abordando um pouco da parte pessoal para quando encaixar o O podcast, podcast, isso. a gente leva assim. Beleza? Beleza. Desde já, comenta, compartilha, segue, ativa o sininho, Se inscreve no se canal. inscreve no canal, divulga pra geral aí. Isso. Mais cresce no Brasil. O último do ano, número No 20. último do ano, episódio número 20. Número 20. Show de bola. Então, Carlinha, E aí? eu sei que você é metódica, toda cheia de... Só um pouco. Comece você fazendo a retrospectiva do seu ano a meu partir ano. do dia 1 de janeiro de 2022. Vamos lá. Eu sou uma pessoa que gosta de escrever metas início de ano. Então, no dia 1º de janeiro de 2022, eu escrevi as metas que eu queria bater no ano. Tá. Tu tem costume de escrever meta? Escrever não, mas mentalizar sim. Mentalizar, saber o que você quer para aquele Exato, ano, né? exato. Eu gosto de mentalizar e tenho a necessidade de escrever. Gosto muito de escrever. Então, basicamente foi o que eu fiz de marcante, digamos, no meu primeiro dia do ano, foi escrever as minhas metas. Como a gente tá fazendo a retrospectiva, né, já vou meio que englobar que das metas que eu escrevi, foram 9 metas, se eu não me engano. Eu bati as 2 para saúde e qualidade de vida, Uhum. bati as 2 metas de espiritualidade, Show. relacionamentos, espiritualidade, e a minha pendência maior foram as metas financeiras. Eu Tesouro. tinha escrito 5 e delas, financeiras / negócios, né? Eu tinha escrito 5 e delas eu bati 2. 2 delas já pode. Uma delas é o podcast. Exatamente. Aí vocês vão entender o porquê que eu não bati as outras, né, financeiras. 2022, se tu me dissesse, defina 2022 com uma palavra. Eu classificaria como medo / coragem. Estranho, né? Classificar como medo / coragem. Porque um é o oposto do outro. Porque a coragem é você saber lidar apesar do medo, né? Exato. Mas o ano foi basicamente lidando com isso, medo e coragem. É tipo uma oscilação de situações. Pra você, organizando, né? A Isso. Carlinha é monitora. Exato. Verdade, foi um ano todo. Foi um ano turbulento nesse sentido. Um ano todo ela ia sair no próximo mês. É. Saía, não vai ficar, Não, vai saía, ficar. não vai ficar. E ficava É. naquela coisa. Quem vive de contrato no trabalho sabe como é isso, né? Mas eu A acho que tipo, incerteza. 19, 20, 21 você não passou por isso. Não. Ninguém ameaçava. Foi bem de boa. Não havia ameaça de perder o cargo. Isso, exato. Mas 22 foi um Foi ano. um ano de consequência, né? Porque Exato. o concurso público que fez com que novos professores chegassem e de certo modo fizesse com que os monitores ficassem nessa turbulência, aconteceu em 2021. Isso. E eu fiz esse concurso em 2021, só que eu não passei nesse concurso. Então eu sabia que em 2022 Algo poderia mudar. algo poderia mudar. Já estava ciente disso, E né? eu lembro que a gente estava na expectativa. Foi pesado. Foi pesado, foi Verdade. pesado. Eu não passei por isso, mas É. já acompanhei ela e a Amanda, E né? Que eu outros, sou né? mais próximo. E a gente Foi ali pesado. diariamente Isso. acompanhando, analisando, não nesse mês Foi não. turbulência mesmo. A gente tava numa montanha-russa emocional o tempo todo. O tempo todo. Em janeiro a gente tava de férias. A gente Foi de sabia boa. que algo poderia acontecer, mas tipo, era- eu tô no meu Era momento. subjetivo. Exato. Era subjetivo. Aí quando chegou fevereiro, a Março, gente já... abril. fevereiro a gente retornou. Aí tem aquelas reuniões de início de ano e tal.
que até o momento eram só especulações. A gente não Aham. sabia exatamente quais professores iriam chegar e quais disciplinas seriam. Aí até aí massa. Como eu tava nessa incerteza, sem saber se ficava ou não, apareceu, até no finalzinho do ano passado, uma oportunidade para trabalhar em escola particular, Uhum. que eu também comecei em fevereiro. Uhum. Então eu já tinha, tipo, me colocado numa posição de trabalhar em outro local, Pra caso não para tivesse dado caso certo. não tivesse dado certo. Né? Tipo, seria um plano a mais, né? Para Aham. você não ficar totalmente sem uma renda fixa, digamos. Aí em fevereiro eu comecei a trabalhar nesse local. Quando chegou em março, antes dos concursados chegarem, aqui na escola estadual, eu pedi demissão da escola particular. Ou seja, eu fiquei lá um mês e um pouquinho. E foi a primeira vez na vida que eu pedi demissão. Pra quem já passou por esse processo, sabe que não é uma coisa fácil de se fazer. Ainda mais você pedir demissão em meio a uma E não incerteza incerteza, financeira do Estado. eu não sabia. Começaram a chamar os professores em abril pra cá. Foi, abril. Os professores novos começaram a chegar em abril. Chegar em abril. Eu não sabia, a minha área física, né? Não sabia se ia chegar professor de física, quanto seria, se ia ficar Chegaram alguma coisa pra mim. dois. Chegaram 2. E fecharam a carga horária de física. Aí a dúvida aumentou ainda Aí mais. aumentou ainda mais, só que mesmo assim, Gá, eu não vou esperar chegar o resultado, eu não tô ficando bem, eu vou pedir demissão. Eu lembro. Então eu pedi demissão dessa primeira escola. Aí quando chegou abril, que chegaram todos os professores, criou uma demanda em escolas particulares. Porque os professores de escolas particulares foram, a maioria deles migraram para as escolas estaduais. Aí eu recebi outra proposta de emprego numa escola de São Miguel dos Campos, aqui em Alagoas. Aí, a priori, todo mundo que ficou sabendo, vai, é uma escola renomada, é uma escola top, não sei o que, você vai receber bem. E o meu coração o tempo todo dizia, não vai. Não vai. E era aquela coisa, o medo de ficar sem trabalho e a coragem de dizer, mas eu sei que eu não quero isso pra mim. Como é que eu vou dizer não nessas turbulências que eu tô vivendo? Aí eu disse não. Eu não quero. Eu já trabalhei em uma cidade diferente da minha e eu não era feliz. E eu lembro que essa dúvida aumentava à medida que o desejo pelo seu empreendimento Aumentava. ardia ainda mais. Então, ardia mais forte no meu coração. Exato. Eu lembro que realmente na dúvida. É um ano de concretizar Isso. a 2-3. Era um ano que E tinha ainda, que concretizar. ainda não era um podcast como é É. hoje. Mas você tinha certeza que algo daria certo. Isso. E isso aumentava ainda mais o medo, Eu né? aumentava ainda mais. A responsabilidade gera Exato. medo. Aí, enfim, neguei essa proposta da escola particular. Eu já tinha pedido demissão da anterior, veio essa, eu sabia que eu não me via mais trabalhando em uma cidade diferente da minha, não em escola particular, porque eu já tinha feito isso em 2017 e eu via que era uma doideira. Quando você trabalha só em um único local, é massa de conciliar. Mas professor muito raramente trabalha em um único local. Muito raro. E esse outro local, ser em outra cidade, Ser em outra cidade é difícil, inviável, é difícil. inviável ao quadrado. Aí fui colocando no papel, conversando com o Felipe, conversando com a Amanda. Eu vou ter gasto com passagem, vou ter gasto com alimentação, vou ter gasto com isso. Não vai valer a pena. Neguei a proposta. Aí veio abril. Abril foi um ano tenso emocionalmente. Um mês, isso, eu falei, um mês. Um mês muito tenso, porque tava aquela coisa, todo dia chegava um professor novo dos concursados. A gente, meu Deus, é de física, é de matemática, é de biologia, é de química, ficava naquela coisa. Aí chegou um de física. Gá, se só chegar esse, vai ter as outras horas que eu posso complementar. No último dia de como é que chama? Lotação, né? No último dia de lotação, chegou o outro de física. De outro estado. Aí o mundo desabou. Aí o vice-diretor, né, chegou, conversou e disse, chegou 2 de física. Era a certeza de que não ia continuar. Era a certeza que com física eu não ia continuar. Isso em abril. Aí o que foi que eu fiz por medo? Apareceu outra proposta de emprego no município. Tu lembra disso? Para trabalhar com ensino fundamental, lecionando matemática. Né? O 2, era 6º e 7º ano. É o 2. Fundamental 2.
Aí aceitei a proposta, né? Tava nessa coisa, sem saber se ia ficar ou não, peguei. Fiquei cerca de 2 meses. Não tava bem. Porque eu já tinha dado aula. Chorava por ir. Eu chorava horrores. Digo, minha gente, como é ruim você trabalhar exclusivamente por dinheiro. Porque o meu foco tava dinheiro, né? Eu sempre falava pra você, o seu pior era isso, vamos lá. Você trabalhava por dinheiro, Isso. ao mesmo tempo e sonhava e não Isso. dependendo Nem não depender daquilo. daquilo. Mas era a necessidade, É. né? O medo, passa muita coisa na cabeça. Era uma vida dupla, né? Uma vida dupla. Realmente, aí eu ficava, sei lá, passa tanta coisa na sua cabeça quando você tá passando por uma situação desse tipo, de tipo, aí eu saí da casa dos meus pais, eu tô me mantendo. Aí de Eu vou repente ter que vem, voltar. será que eu vou ter que regredir, voltar pra casa dos meus pais? Passa muita coisa na cabeça. Imagina. Aí aceitei, fiquei 2 meses, não tava ficando bem, não tava ficando realizada. Felipe sabe que eu sou uma pessoa que eu não faço só pelo dinheiro. Só dinheiro não me motiva. E aí a gente chegou até a comentar, conversar, não sei se você lembra, que eu disse, bicho, em 2022 eu tô com a sensação de que eu tô trabalhando por um emprego e não... Deixa eu reformular. Em 2022 eu sinto que eu tenho emprego e não trabalho. Porque tem uma diferença, né? O emprego é fonte de renda. O trabalho é uma fonte de vida que lhe gera renda. E antes eu tinha um trabalho. Aí depois dessa necessidade, situação de necessidade, eu me via com emprego. E aquilo ali, meu amigo, acabou comigo, você não tem noção. Acabou de um jeito comigo, você lembra, Abalou né? geral. Abalou, pô. Eu Abalou fiquei geral. no sentimento de luto absurdo. Eu tive que me despedir das turmas, a maioria das turmas fizeram festa de despedida pra mim. Foi um negócio muito duro. 10 meu anos de Deus. educação. No ano em que eu completo 10 anos de anos de educação, educação. foi muito duro pra mim sair a voz engrossando. Vai chorar. Aí é lasca. Vai chorar. Mas foi duro. Chora por cima, pai. Eu vou me segurar. Foi duro sair principalmente das turmas de 3º ano. Tu E lembra? você sempre gostou, né? Porque foram as turmas que eu acompanhei primeiro, segundo e 3º ano. E eu queria, tipo, finalizar o ciclo com eles, né? Uhum. Aí doeu pra caramba. Ai, meu Deus. Mas enfim, é uma retrospectiva, Choro, alegria. Mas hoje eu não tenho o mesmo sentimento que eu tinha naquela época. Naquela época o sentimento que eu tive foi de luto, tu sabe. Eu ficava no sentimento de luto absurdo, eu não queria nem ver nada. Verdade. Eu nunca me senti daquele jeito, nunca. Hoje eu choro lembrando, não por sentir a mesma coisa que eu senti na época. Que é natural você lembrar de alguma coisa e chorar, mas não com sentimento de luto. Enfim, aí resumindo tudo. Conseguiu ficar, né? Consegui ficar na escola, pedi demissão do município, então no intervalo de fevereiro a abril eu pedi demissão de 2 empregos e neguei uma proposta de emprego. Então eu tive que dar 3 nãos assim, seguidos. Aí quando você chega e comenta com outras pessoas, vou pedir demissão. Tu é doido? Prestes a sair, tu pedir demissão, faço isso não. Aí apareceu outra proposta. Vai não aceitar, vou não. Tu é doido. Aí pega uma outra, entra, pede pra sair com 2 meses. Tu vai sair, vou, tu é doido. Que realmente você parar pra entender. O único desse rolê dos mais próximos que entendia que de fato, não, faça o que você tá sentindo que é pra fazer, foi você. Era o único que dizia, tá com vontade de demissão mesmo, é isso que você sente que tem que fazer, peça. Vai negar a proposta, é isso que você sente que tem que fazer, negue. O único. O resto era sempre aquela insegurança, que é normal. Aí no fim, a gente que é monitor, né, acabou ficando mais esse ano na escola, porque acrescentaram outros programas, como Foca no Enem e outros mais, aí eu fiquei no Foca no Enem. Exato. Aí eu comecei a ministrar aula de educação financeira, que foi uma coisa boa, e fiquei com foco no Enem. Aí beleza, ficou certo, né? Até o final do ano eu sabia que eu tinha isso certo. Ia ficar. Sabia que ia ficar. Garantido. Quanto a chegada em agosto dos nossos podcasts,
Pronto. balanceou esse sentimento. Era uma das metas, né? Sim. A criação do podcast para o YouTube e para o Spotify, que eu escrevi lá no início do ano. Foram as únicas que eu bati. As outras foram praticamente impossíveis de bater com essa estabilidade que eu passei no intervalo de tempo tão curto. Mas enfim, bati as metas dos próprios podcasts. Isso fez virar chave, né? Porque, por exemplo, quando a gente começou, a gente só tinha ideia. A gente não tinha, tipo, recurso e tal. A gente só tinha a ideia de vamos gravar. Inclusive, esse aparelho que a gente utiliza para gravar, eu só comprei porque eu passei os 2 meses no município. O salário dos 2 meses no município eu não gastei R$1. Eu deixei lá, não tinha ainda uma intenção do que fazer com ele. Mas é melhor guardar do que gastar. E aí foi com esse dinheiro que eu peguei e investi no celular, que é o que a gente utiliza para gravar. Às vezes eu fico pensando, será que se eu tivesse... se eu não tivesse aceitado a proposta do município, eu teria tido gatilho de comprar um celular para começar o podcast? Aí já começa a se achar, né? Só parar para fazer uma retrospectiva, né? E A acaba ideia é tendo essa, esses né? pensamentos, exatamente. Até agosto foi uma estabilidade muito grande nesse campo. Eu já tinha, como você falou, o desejo de empreender, de fazer a mais. Ardia no meu coração isso de falar o que a escola não ensina. Só não sabia como fazer. Aí Deus foi guiando o caminho Até chegar nos Profos Podcast. Que assim, é algo que eu tenho hoje como trabalho. Sim. Em termos de educação, infelizmente, e eu falo infelizmente porque realmente me pesa falar isso, mas em termos de educação, hoje eu tenho educação básica como um emprego. Você considera a sua carreira na educação básica como encerrada? Infelizmente, sim. Eu falo rindo porque foi tanta coisa para eu entender que era isso. Mas eu considero. Pode ser que ano que vem eu permaneça para meio que manter o meu projeto principal, que hoje é a dos 6 dos próprios podcasts. Eu preciso de uma renda para manter viagem, para sair daqui e gravar em outro lugar. Aí eu vou precisar, muito provavelmente, continuar na educação para manter o meu projeto principal. Mas até 2021, meu projeto de vida principal era a educação básica. E agora inverteu. Tudo que eu vivi em 2022 mudou. Isso, sabe? Quando eu escrevi as metas no início, eu não sabia nunca que isso ia acontecer. Que a minha identidade como professor ia ser mudada, que eu ia passar a ver a educação assim, demais. Foi um ano de muito processo de amadurecimento, né? Muito processo. Hoje a educação, por mais que eu permaneça mais algum tempo que eu não sei, Deus vai guiar, mas no meu coração eu sinto isso. A educação não é mais a minha fonte principal. É algo que vai manter a fonte principal. Hoje o meu foco está na docência. E aí, você já é perspectiva da sua vida. Isso. Agora, lá na retrospectiva, na 2 pronto, já partiu da 2. Então, quando a gente Que a gente começou, né? começou os primeiros episódios, né? Exatamente. A gente já tinha um lema, porque de tanto que a gente conversava sobre isso, já sabia. Os próprios podcasts vai falar daquilo que a escola não ensina. Sempre. Sempre, o lema sempre existiu. O lema sempre existiu. Então, a gente tinha a ideia no papel do ano passado, materializamos no início de agosto, não me recordo a data, mas o primeiro episódio saiu no início de agosto. Vamos tentar descobrir. Olha aí no seu celular. Tá falando aí, Eu lembro que achar. foi um episódio que foi gravado só comigo e com você. Foi A gente primeiro. falou sobre como utilizar as oportunidades para descobrir o talento, Isso. em agosto. Vamos ver. Nosso- Tá falando. Nosso primeiro convidado foi o Orlando, que é professor aqui da escola, e a gente continuou com a mesma pegada, digamos, do primeiro episódio, como utilizar as oportunidades para descobrir o talento. Como utilizar a oportunidade para descobrir o talento, né? Isso, o primeiro episódio. Como é que eu vejo a data? Peraí. Há 4 meses atrás, é exato 4 meses? Não, deixa eu ver aqui. 9 de agosto. Pronto. Foi praticamente a primeira semana, né?
É, A gente não tinha uma logo certa. é exato. Dá pra ver Eu que fiz a olho. uma logo feito no Canva, foi. Foi no No Canva. Canva. No Canva. Não tinha musiquinha de abertura, Não, nada. A gente nada, começou nada. com a imagem e já soltava o vídeo. E até hoje é o episódio mais visualizado, né? É o mais visualizado. É o que tem mais visualizações até o momento, né? 9 de agosto. Top, Enfim, velho. aí depois você teve a ideia de vamos chamar o Orlando pro segundo episódio? Bora. Aí a gente entendeu o que as pessoas Vai ir com ela gostavam. aberta. Isso. Mas a gente não errar. A gente sacou o que era que a galera gostava de ouvir, que era as histórias, os bastidores das histórias. Aí pronto, depois do Orlando o negócio só foi fluindo. Alguns a gente gravava só, Teve outros os a gente nossos, chamava isso. também e com um E grande teve um marco. engajamento muito bom. Um grande marco. Não era para eles e aqui. Isso, não E era não pra era eles, eles e era aqui. Isso. E assim os episódios foram acontecendo, né? A gente tratou de tanta coisa que, de fato, são temáticas que a escola não abordam. Eu sempre pensava, não, vamos gravar um podcast em que a gente tenha uma matéria ou matérias que a escola deveria ter e não tem. Uma matéria para falar sobre como descobrir o seu talento, não tem. A gente falou sobre isso. É como tratar de desigualdade, não tem uma matéria sobre isso especificamente, né? É tratado dentro de outras disciplinas. Sim. Mas a gente trouxe uma temática exclusiva para isso. Eu acho que o principal é a escola maior defeito da escola é se distanciar da vida real. Exato. Da vida real, o professor, o aluno, Exato. da história real da aluno. É, No podcast ele trouxe isso. trouxe essa aproximação. Tanto que os episódios de maiores visualizações, eles são de pessoas contando sua história. Isso. A gente gravou muito, tipo, os 10 passos pra Como controlar a ansiedade. não ter o Esses mesmo episódios não engajamento. tiveram o mesmo engajamento. Exato. Nosso público, eu acho que é uma tendência do Brasil, até do mundo, ouvir histórias. Isso. Cativa, né? Aqui. Você se identifica com a pessoa. Com E a aí, história, assim. Kátia, falando nisso, eu vou falar minha opinião. Sim. Eu considero os convidados o maior acerto do podcast Sim. para ele ter o sucesso que ele tem hoje. Ah, com certeza. Na minha opinião. Tanto é que os episódios que a gente gravou só não tiveram tanto engajamento. É capaz que esse que a gente está gravando Não tenha não venha tenha a ter tanto não tenha engajamento. tanto engajamento. Sempre o engajamento é maior quando tem um convidado. E a gente gravou sozinho, que teve maior engajamento contando a nossa história. Isso, contando as nossas histórias. Exatamente. Eu acho que o nosso maior acerto, a gente acertou o alvo dos convidados, Sim, pessoas próximas, com histórias de vida que a gente nunca imaginou ouvir. sim. Como, por exemplo, a da Cícera, que foi muito. O último e Foi fantástico. A gente fechou com chave de ouro, viu? um dia como ser melhor. Os com convidados. Realmente foi incrível demais. E você acha, concorda comigo? Concordo com os convidados, sim. Acrescenta algo, Acrescenta a consistência. você sempre vai Eu precisar. sempre penso. É a metódica. Eu sou muito técnica. É a técnica. Tecnicista. Mas eu acrescento a consistência. Porque mesmo que a gente, por exemplo, gravasse um episódio hoje, eu vou lançar outro só no mês que vem, eu vou lançar outro só no mês que vem, acertando os convidados, a gente não teria o número de inscritos que tem, não teria a quantidade de visualizações que tem. Foi a junção dos Foi uma dois, né? junção, consistência mais convidado. Convidado maravilhoso. Exatamente. Maravilhoso. Um não anula o outro, só somou e complementou mesmo. E aí, Carlinha, fazendo a retrospectiva, agora ele inicia Isso, já bombando, né? Foi. 37 visualizações, exato. uma conversa idêntica, né? E lembrando, né, que fala bombando, que você pode estar assistindo aí, nossa, bombando com 307 visualizações, né? Só que a gente fala porque os episódios, o podcast, surgiu numa cidade do interior de Alagoas, Aí trouxe algo e. Como assim? que eu acho que ninguém tinha pensado nisso. Como assim trazer história de pessoas da própria idade? Isso. Como assim o Orlando, ele tem essa história? Isso. Como assim a Daíse, a esposa do fulano, Tem uma filha do artista, Beltrano, não sei tem o uma quê. filha e uma história de vida assim. Então, eu acho que isso moveu um pouco a cidade, né? Moveu. Isso foi Os legal. bastidores, né? Isso foi legal. Pessoas com histórias incríveis daqui. Daqui. Exato. Dentro dos 20 mil habitantes, a gente achou pessoas daqui. Isso. E começou a agregar na vida dessas pessoas, Exato. as pessoas agregando na nossa vida.
E assim foi, né? Então de agosto pra cá, Dezembro. até dezembro, né? Aí tem Episódios crescido, semanais. tem crescido, Significativamente, Significativamente. respeitando o processo. lembrando que é orgânico, né? Isso, totalmente orgânico. Totalmente orgânico. A gente não paga, a gente não Isso. faz tração de paga, não Nada, faz nada disso. nada. É É só boca a orgânico. boca, boca a Boca a boca. boca, convidado, Os inscritos que chegam boca a boca, alguns convidado, chegam. participantes, divulgando nas redes Isso. sociais. Exato. E assim o negócio tá Tá fluindo, tá acontecendo, né? Tanto que eu vejo a validação do podcast como algo tão importante aqui na cidade, que a gente pôde fechar, né, o ano com chave de ouro, palestrando juntos, que era Boa. algo que no Boa. início do ano, A não sei se definição você de- lembra, você chegou a palestrar em Maceió, no Foi. hospital, não foi? Foi. Eu cheguei a palestrar em escolas, mas eram com temáticas nossas, individuais. Ele Não, falava não. sobre saúde, eu falava mais na pegada de educação, mas não tinha essa coisa de vamos falar sobre o que a escola nos ensina juntos. E aí a gente recebeu a proposta de palestrar, né, no Congresso de Empreendedorismo e Inovação nas Práticas de Enfermagem, que eu vejo isso como uma validação do trabalho que a gente fez. Bom, eu vou pensar em podcast em milhares de De enfermagem. enfermagem. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Mas a gente foi lá e agregou, justamente porque a gente não estava lá como professora de física ou professor de educação física. A gente estava lá como duas pessoas para falar sobre o que a escola não ensina. Entendendo? E a educação está em todos os ambientes. Em todos. Aqui a gente é professor da educação básica, prioritariamente, não somente, que a gente faz um papel de psicólogo vez ou outra. Também. Perdoe psicólogo. Mas fora da escola, o rótulo é outro. Carlinha, Sim. falando da sua vida, da retrospectiva dos trouxas, vamos deixar metas para 2023. Já fechar agora? Hã? Já fechar agora? Não, falar sobre. Ah, sim, mas antes das metas para 2023, quero puxar uma outra coisa. Ah, tá. Acontecimentos marcantes da sua vida. Ah. Porque eu falei acontecimentos marcantes da minha. As palavras que definiram o meu ano foi medo e coragem lá, lado a lado. Se você fosse pensar hoje, meditar, uma palavra que definiu o seu ano, qual seria? Medite. Acho que realização. Pronto. Realização. Morrei. Compartilhe. Morrei. Eu já era casado, né? Quando eu tinha o primeiro concurso. Sim. E aí, durante o casamento, a gente colocou como meta eu ser aprovado em outro concurso para melhorar nossa condição de vida. A gente sabe que professor não ganha bem. Sim. Então, um concurso, a vantagem de ser concursado era ser É a concursado. estabilidade. A estabilidade, Mas mas o salário financeiramente realmente. não era vantajoso em nada. Sim. E aí, com a minha esposa, a gente colocou essa meta, eu estudei, e graças a Deus fui aprovado. Então, quando eu tomei posse, abril, maio, Sim. aquilo ali foi uma realização de Porque você sabia que ia poder fazer coisas a mais, né? coisas a mais. Eu poderia sonhar mais alto, Sim. entendeu? E aí foi um ano que eu pude sonhar mais alto e realizar alguns sonhos. Por exemplo, comprei minha moto, enfim. Fiz mais a qualidade de vida com minha esposa, viajamos mais, Com certeza. investimos mais no nosso AP, entendeu? Eu acho. E o nosso podcast. Sim, O podcast sim, sim. também é uma realização. Algo que veio para acrescentar. Pra realizar. Não financeiramente ainda, Ainda. mas quanto realização pessoal. Sim. Acho que o ano de 2022 é um ano de De realização. realização. Massa. Me tornei coordenador, convidado, Isso. assim, Com ascensão no cargo, né? no cargo, essa valorização, pensar em mim. Então, assim, Reconhecimento do trabalho, exato. né? Acho que foi um ano de realizações. Foi um ano de colheita. Sim, sim, Você plantou, sim, aí começou a colher. exato, Estudou, passou no concurso, colhi. exato. Virei coordenador. Por que eu virei coordenador? Porque lembraram de mim, porque eu faço bom trabalho. Se eu não fizesse bom trabalho, não ia lembrar de você. Exato. Você plantou bom trabalho e colheu. Realização, massa. Eu acho que é isso. E depois desse próximo podcast, também a realização
fruto do plantio, né? Sim. Se a nossa filha bateu, eu deixei uma semente boa no seu coração. E vice-versa. Eu não tenho essa vaidade de negar. E a ideia, a base de tudo é a Paula. A base, a ideia, a semente é dela. Eu vim pra regar essa semente. Agregar, e graças a Deus nossa clínica bateu agregando. desde 2019, mas é uma vaidade que eu não tenho. Quando Sim. perguntam, o me pergunta, quem é o dono da Ala? Acaba. Eu sou sócio dela, mas a Ala é a dona. A irmã é ela. Quem manda ela? E eu me realizei também dentro do nosso podcast. Sim, sim. Eu me realizei como host aqui, apresentando, Conhecendo a como história comunicador. De fato, de fato. Então assim, tudo isso foi a realização desse no meu ano. Realmente. Realização. Eu lembrei agora, né? Você falou como comunicador, eu lembrei que um dos elogios que a galera mais fez no final da palestra foi o nosso dom de comunicação. Uhum. A galera chegava, vocês transmitem de uma maneira muito simples e prende. Prende. Que era algo que a gente já tinha até conversado sobre isso, que a nossa maior característica como professores, educação básica, é essa questão da comunicação. Acho que acima de professor, a gente é um excelente comunicador. Exato. E a gente exportou isso para dentro da sala de aula e agora... E para tudo quanto que tem comunicação, a gente faz bem, porque é algo que a gente faz bem. A gente sempre diz que um aviso da gente não é um aviso. Sim, não é. É uma festa. Eu vou dar um aviso que não vai ter aula, três parágrafos. Oi, bom dia, desapareça no meu privado. Isso. Enfim. Não vai ter aula, não vai. Começa a resenha. Exato. Então eu acho que é realização mesmo. Realização. Geral, pessoal, profissional. Fechou. Aí agora a gente vai migrar para as metas de 2023, né? Aí, não sei se você já pensou em algumas metas pessoais. Acho que já tinha pensado. Já. Eu pensei, não vou compartilhar todas não vou mentir. Porque eu não gosto de compartilhar tudo não. Nem devo. Mas eu sempre separo nas 3 partes. Saúde e qualidade de vida é a primeira. ele fala já dele, viu, né? Engajada nesse tópico aí. Mas quais são as minhas metas de saúde e qualidade de vida? Esse ano, em 2023... Vamos fazer assim, peraí. Vá. Você vai lançar um tópico, você fala uma meta, e você eu falo fala outra. outra. Pronto. Aí muda o tópico e a gente vai. Só uma de cada, Uma de né? cada. Pronto, fechou. Saúde e qualidade de vida, começando com ela. A minha primeira é... Eu não vou focar em, treino e alimentação só pra ficar bem, como foi em 2022. Eu treinei e me alimentava pra ser saudável. Exato. Esse ano eu não quero só ser saudável. Eu quero ir atrás do corpo que eu amo. Ela quer ser gostosa. Exato. Já deixei certo, já tenho consulta marcada com a nutricionista e vou começar acompanhamento com o personal. Carlinha Barbosa, vem aí, viu? Talvez comece com a natação, tô pra ver aí se vai rolar. Mas fica meio injetável, né? Alma de feijão Mas em na 2023 não vai ser um ano só de tô com saúde. saúde. Carlinha Marona. Vai ser saúde e estética. Porque estética realiza, não vai dizer. Não, realiza. Estética realiza. E em 2023 o foco além de saúde vai ser estética. E a sua? Fala a sua. Tá empolgadíssimo ele aqui. A minha meta de 2023 pra ir já começou. Eu tô ligado. Tá ligado. É uma continuação, né? Mas a minha meta de saúde e qualidade de vida é me tornar um atleta, né? De crossfit, disputar o campeonato, né? E no primeiro já tem data marcada. Sim, tô ligado, né? 20 do 4, American Prime. E chegar lá e dar o meu melhor e pensar em vencer. Vai ser dentro da minha atleta categoria. de crossfit. Já comecei. A sua meta para 2022. 2023. Ou 3. 2023 é Isso. concretizar algo que eu já comecei esse mês de dezembro. Perfeito. Concretizar. E aí, naturalmente, o corpo maravilhoso que eu sempre sonhei vai chegar por consequência. Por consequência da dedicação de atleta. Isso. E eu sempre sonhei viver uma vida de atleta. Tentei de futebol, mas é muito amador, futebol de base. É amador, eu não tenho nutricionista, é amador. Mas fui atleta de futebol, de campo, vice-campeão alagoano e tudo.
tentei no judô, mas era mais novo ainda. Sim. Então era mais ela no ambiente escolar, mas fui atleta de judô da escola. Mas pela primeira vez, como adulto, responsável pelos meus atos, Sim. eu tô tendo a sensação de ser um atleta. Então assim, era Crossfiteiro. Em Vamos, 2023. pagar doce! Não, tô brincando. Vai pagar. Pagar doce, tô brincando. Detesto burro. 2023, concretizar esse meu Fechou. sonho de ser atleta. Atleta de crossfit. E o meu vai ser de finalmente trincar esse abdômen. Meu corpo vai ficar do jeito que eu almejo. Vai ficar. Esse é o ano. No final do ano a gente vai mostrar. Chegar no último episódio eu vou vir gravar com a camisa aqui, ó. Amarradinha. Ela regatinha casada, botando o zipo no peito. Vamos lá. Vai. Mudando o tópico. O segundo que eu penso é espiritualidade. Relacionamento com Deus e espiritualidade. Para 2023, eu já comecei agora, essa semana, na última de 2022. Certo. Que é separar uma hora do meu dia específica para fazer um estudo bíblico. Que antes eu lia livros com temática cristã. Mas eu não tinha, por exemplo, uma hora do meu dia específica só para ler a Bíblia, para entender, para refletir, meditar, enfim, não tinha. Então, espiritualidade, uma das metas vai ser essa. Separar uma hora do meu dia pela manhã, em jejum, para ter o meu momento de leitura da palavra. Aí tô com essa meta, almejando ler a Bíblia toda num ano. E chegar no final de 2023 e dizer, eu li a Bíblia inteira. Exato. E a sua? A minha é voltar ao convívio congregacional. Se tem um peso por ter realizado tantas coisas, se existe um peso que eu paguei foi isso. Eu tive afastado do convívio com a congregação, né? Sim. É algo que eu acho que pra mim faz muita falta. É algo pessoal assim, né? É meu, eu gosto de estar no meio. Toda a vida eu fui da igreja do meio, estou envolvido. Nunca fui um membro de banco. Sempre estava envolvido em algum projeto, em alguma atividade. Sempre. Antes do povo chegar, eu era o primeiro a chegar. Sim. Sempre. Então me afastar disso. Para poder realizar o que eu realizei, né? Uma consequência, infelizmente. Aí ela meta pra mim é voltar ao convívio. Retornar, né? Retornar. Até como um ato de agradecimento também. Claro, sempre. Não precisava, falhei, ela falha. Sim. Não existe você buscar as coisas materiais acima de Deus. Mas foi um preço que eu paguei. Até a própria palavra fala, né? Buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu investi nessa ordem de forma errada, Aprendizado. mas aprendizado. Exato. Aprendizado. Me arrependo muito. Eu certeza que conquistaria tudo que eu conquistei. Sim. Continuando. Se continuasse lá. Então é uma meta para 2023 é voltar. Criar vergonha e retornar. Pronto. Eu tenho cogitado isso também. Mas eu não Imaginei. eu não vou falar abertamente sobre essa questão não, porque ainda é uma cogitação, não é algo ainda que esteja muito claro na minha cabeça, por questões implícitas a isso. Que você entende. Exato. Mas vamos lá. O último tópico é negócios, finanças, que envolve money e realização pessoal. Dinheiro e realização pessoal. Por isso que eu falo de propósito, trabalho, enfim. Que envolve realização pessoal e profissional, mais dinheiro. Posso começar? Comece. Eu dividi em duas metas. Uma meta real, vou botar assim. Sim. Uma meta sonhadora. E claro, não vai ficar só em sonho, vou batalhar para realizar. Mas é algo que está um pouco mais distante, tô ligado. A meta real é eu conseguir criar minha primeira reserva de emergência. Sim. Dar o meu primeiro passo para entrar de vez nesse mundo de investimento. E você tanto me ensina. A minha primeira meta é criar uma reserva de emergência. Perfeito. Gastar o menos possível E guardar poupar, o máximo possível. Beleza? Beleza. A minha meta Principal. real. Real. Mais palpável. Mais palpável. E a meta mais sonhadora é fazer o podcast crescer a um nível
que a gente vai bombar, vai... Sim. Enfim, vai me dar a liberdade É algo que financeira. vai dar... A liberdade financeira, a gente É. tanto sonha. É algo que, assim, Sim. se for pensar em termos de tempo, 2023 é um tempo curto pra isso, né? Mas por isso eu digo, é sonhador. Mas, Mas a porque é gente longo sabe- prazo, é A longo gente prazo. sabe como funciona a internet. É, Basta um episódio viralizar e a chave vira. pronto. A minha também tem, na verdade, as minhas metas desse ano de finanças, de trabalho, tá só no foco na 26. A minha que eu sei que é muito possível de acontecer em 2023, que a gente vai lutar pra fazer dar certo, é monetizar o canal. E já é ganhar dinheiro. Exato. É via monetizar. YouTube. É chegar nas primeiras 4.000 horas de visualização e nos 1.000 inscritos. Se a gente conseguir bater essa meta, já vai ser um passo muito mais próximo do que a gente espera para os anos seguintes. Então, eu penso assim, eu viso isso. Tem outras relacionadas Mas inclusive, a base também, é né? essa. Mas a base é a monetização. Porque se você monetiza, quer dizer que você está alcançando mais pessoas, que o nome do projeto está crescendo. O tá YouTube chegando começa a outras entregar pessoas. mais. Isso. Então, digamos que a principal, esse ano, o meu foco tá sendo em monetizar esse canal. Aí a gente já pode engatar com as metas para o podcast, né? Não, podcast. Exato. Monetizar Isso. 2 episódios por dia. Por semana. Por dia, né? É. Aí ninguém trabalha. Que é uma consequência, né? É. Os 2 episódios por semana é buscando justamente a monetização. Monetização. Claro, agregar valor na vida das pessoas, mas ficar mais próximo da monetização, né? Contar mais histórias. Isso. Conhecer mais os bastidores dos convidados. Dos convidados. Que é algo que a gente viu que dá certo, Exato. replicar o que deu certo. Exato. E a terceira maior é... Não, não pode. Não mas pode. tem a ver com os próprios podcasts, com os convidados que a gente chamou. A gente vai aguardar. Vai ficar guardada para meados. A ideia no momento é o seguinte: quando a gente monetizar o canal, a gente Exato. divulga essa outra meta, que vai ser uma consequência. E é uma das mais audaciosas de gente. Muito. Muito audaciosa. Por isso que eu tatuei o nome Coragem aqui. Pra lembrar de que. Pra lembrar todo dia. Quando bater aquele frio na barriga, não, calma, eu tenho que ter coragem. Muito audaciosa. É, E a gente espera que vocês acompanhando eu sei que vai estar. a realização dessa meta audaciosa. Mas o meu foco tá nos próprios podcasts. Top. Inclusive, esse é o último episódio gravado com este cenário. O último. Era outro spoiler aí. É outro Esse spoiler. É outro spoiler. Que acaba sendo uma meta dentro dos próprios podcasts. Sim, A claro. gente grava sem microfone, a gente grava num ambiente de biblioteca da escola. A partir de 2023 vai ser gravado com microfone, não vai ser num ambiente emprestado, digamos. A gente vai ter o próprio ambiente para Próprio gravar, estúdio. o próprio estilo de gravação. Então, a gente está dando um passo por vez, respeitando o processo para alcançar as nossas metas. Bora. Vamos Fechou? monetizar. Em 2023, a Vamos gente lá. monetiza esse canal. 2023 aqui. Coragem. Coragem, para coragem. monetizar, Isso, crescer, isso. contar mais histórias, E continuar agregando valor. agregando valor. Contando o que A escola não ensina. E a gente conta com vocês, viu? Exato. Vamos juntos em 2023. Juntasso demais. Contrato renovado aqui com a empresa de vocês. Por mais um ano garantido. Oh. Não venha com novos concursados para me tirar daqui. É uma inconstância. Né? Isso. A gente tá fazendo de tudo pra meta sair do papel, né? Vai dar Porque certo. não adianta só. Não. Ah, eu quero. Mas o que, é que você tá fazendo? A gente já está trabalhando com essas metas. Já tá trabalhando. Tanto A as nossas diferença é metas essa. pessoais quanto as A profissionais. diferença é essa. E faz você realizar um sonho, é o tanto que você trabalha para isso. Isso. Quanto Trabalho mais você trabalha, direcionado. eu costumo dizer assim, a diferença de um sonho possível para um sonho impossível é o tanto de trabalho que você desempenha ali. Isso. O foco que você demanda. Quanto mais eu pra trabalho, aquele sonho impossível se torna possível. Isso. Pra gente fechar o episódio, Certo, a gente falou da retrospectiva, planos e tudo mais. certo. Qual foi o seu maior aprendizado esse ano? Um aprendizado que marcou de uma forma de caramba. Qual foi o seu maior aprendizado em 2022?
Eu acho que se tem uma palavra, é uma palavra clichê. Eu queria usar essa palavra, mas não tem outra. Acho que foi empatia. No sentido de que eu não tive o problema que você teve, no 9 concursados. Sim. Eu era um dos novos, mas eu senti a sua dor, a dor da Amanda. Eu era apenas um entrevistador dos convidados, mas cada episódio eu me colocava no lugar daquela pessoa. Então, ficou um ano que eu aprendi muito a enxergar as pessoas com um novo olhar. Foi o maior aprendizado desse ano, foi isso. Se colocar mais no lugar do outro, né? Coisa que você já fazia Isso, mas ficou latente. o tempo todo, né? O tempo todo, latente, o tempo todo. E a colheita. Você olha. Esse ano, claro. Não tem como. É. Né? É uma frase clichê, mas que não foi a ela. Ah, mas é um clichê Você que seria olha e tão bom planta. se fosse mais Você olha e escondido. planta. Exato. Acho Além que foram os dois maiores aprendizados. Foram esses, né? Eu fiquei Meu Deus. pensando aqui agora. Eu acho que o meu maior aprendizado foi entender a diferença entre chamado e propósito. A gente que é de convívio de igreja ouve muito essas palavras, né? Chamado e propósito. Exato, eu lembro dessa música, 4 por 1, né? Jamais vou me calar. Eu entendi a diferença. Sabe qual é a diferença de chamado e propósito? O chamado tem prazo de validade. O propósito não tem. Às vezes Deus coloca você em situação para que você se prepare para o propósito maior. Ele te chama. Ele te chama para Dá você exercer algo. algo por um tempo determinado Uhum. para que aquilo lhe prepare para o seu Ele propósito. te chama numa batalha Isso. para te colocar no propósito de uma guerra. E eu entendi isso esse ano. Porque se no início do ano você me perguntasse qual é o seu propósito de vida, Carla, eu diria dar aula para educação básica até o fim dos meus dias. No final do ano eu entendi que não era um propósito, era um chamado. Ele fez com que eu ficasse 10 anos na educação básica para me preparar para o propósito maior dele na minha vida. Então a educação básica ela não foi um propósito de vida, mas um chamado de preparação para É o um meu propósito propósito. maior. Foi o maior aprendizado Show. de 2022. Enfim, reflexões. Filosófico. Já deu, mas é isso, entender a diferença de chamado e propósito. E aí? Vamos se Até ano que despedir. vem, né? Tchau. Até 2023. Uma semana vai ter de Uma semana. recesso. Uma semana. Feliz Natal para você daí. De novo? De novo, O Natal já novamente. passou. Mas já valendo. Próximo ano novo. Em 2023 você tenha clareza das suas metas e seus sonhos. E acima de tudo, além da clareza, você tenha coragem para batalhar por elas. E seu sonho impossível se torne possível através do seu trabalho, Exato. da sua dedicação. Perfeito, é? Para fechar o Papo caminhão, papo filosófico. merece um corte, viu? Merece, viu? Vai pro short. Vou fazer um corte disso e vai pro Shorts, pro Reels, TikTok, enfim. Mas eu É isso. desejo também um ano de muitas realizações para vocês que nos acompanham. Que seja um ano de muito aprendizado também. Além da clareza que o Felipe falou, vocês tenham o foco e a disciplina para fazer com que as coisas deem certo na sua vida. Você tenha a clareza, mas vocês tenham a ação consistente de todo dia fazer o que você precisa fazer. Senão, o negócio não vai sair do papel, não. E continue assistindo a gente. A principal meta para 2023 é essa. Principal meta, coloca aí metas para 2023. Assistir Assistir semanalmente todos os os episódios do Isso, nos Prox Prox Podcast. Fechou? Fechou. Valeu, rapaziada, de verdade. Gratidão desse, acho que no modo geral do podcast, né? Sim. A gente, enquanto sócios e pessoas que produzem esse conteúdo, gratidão por ter acompanhado a gente até aqui nessa primeira temporada. Primeira temporada. Agora a segunda vem com novidades Muitas incríveis. novidades, muitas Viu? novidades. Gratidão mesmo, feliz ano novo. E 2023 a gente tá de volta. Estamos de volta. Pra cima. Simbora. Tchau.